sem a gente aceitar, Deus foi lá e enviou o seu filho. Ele veio em forma de homem, justamente para se identificar com você. Tinha toda a sujeição de homem, mas era a palavra de Deus na terra. E como ele não pecou, ele foi até o fim como um cordeiro para o matadouro. Então, o fato dele morrer em seu lugar, porque havia um preço muito alto que você não pode pagar. E era necessário que alguém pagasse esse preço para Deus. Porque o preço era para Deus. E Deus enviou seu próprio filho para que pagasse esse preço. Só que para ele pagar esse preço, ele tinha que suportar tudo aquilo que você devia suportar no lugar dele. Ele foi cuspido, ele foi batido, ele foi torturado a noite inteira. Ele passou as 4 vigílias da noite, 12 horas apanhando. Aquele filme, a Paixão de Cristo, que muitos não gostam de assistir, foi aquilo e um pouquinho mais que Jesus passou por você. Então a cruz, naquele momento que Jesus estava, ali caiu todo o seu pecado. Ali caiu toda a sua iniquidade. Ali caiu todo o peso que o céu chegou a escurecer quando Jesus morreu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nesse ponto, deixa eu tentar explicar para vocês. Nesse ponto, Deus, ele viu tanto pecado nas costas de Cristo, que Jesus teve que aguentar até o último instante, a ponto de salvar a última pessoa que ele pôde, que foi o ladrão da cruz. Nesse processo da morte de Jesus na cruz, aconteceu uma coisa impressionante. Quando Jesus morreu, quando ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele fez uma coisa extraordinária por você. Ele desceu até o inferno, enquanto estava ali no túmulo. A alma dele desceu até o inferno, pegou as chaves deste inferno, mostrou para os demônios que estavam presos, eu sou o Cristo que vou ressuscitar. Subiu, pegou todos que estavam no seio de Abraão e levou para o céu, que é para onde você vai. E ali, naquele momento, quando ele fez todo esse processo, ele teve que primeiro esvair todo o seu sangue naquela cruz. Por isso que o nosso símbolo, tá, que você se entrega, que você lança a sua ansiedade, que você lança os seus pecados, a gente fala aos pés da cruz, porque foi naquele momento que Jesus te redimiu. Na hora da sua morte, foi quando você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora, o que nos faz ser vivos? É a ressurreição de Cristo. O que nos faz a nossa fé valer a pena? Paulo diz que se Jesus Cristo não ressuscitasse, é vã a nossa fé. Porque nós acreditamos em alguém que está vivo. Alguém que ressuscitou em corpo. Alguém que ressuscitou com o corpo glorificado. E está à direita do Pai, intercedendo por você. Então, ele fez tudo isso para que ele pudesse interceder por você, que quando você fosse condenado, ele fala, não, Deus, eu fui lá e salvei a Miriam. Salvei o Alex, salvei o Bia, eu salvei eles. É por isso que eu passei aquilo tudo. Aí você é justificado por essa crença. Por isso a importância da cruz. Porque ele passou tudo aquilo que era você que tinha que passar. Então hoje, a salvação é de graça? Não. Nunca foi. A salvação é pela graça de Deus. Que é através do seu Filho Jesus. Então, ela não é de graça? Não, porque eu tenho que entregar a minha vida para isso. Eu vejo aqui uma coisa bem interessante. Estou ouvindo vocês, vejo que eu falei só sobre João e fiquei na minha, estou bem quieto, né? Mas eu como é que é? Eu compartilho desse momento difícil com vocês, porque eu também estou desigrejado. Eu também estou, sou filho do seu da Dona Esther, tenho uma base cristã sólida, mas eu nunca consegui nunca consegui estar numa igreja X. Eu estava hoje na quadrangular, eu até falei, eu estou saindo, estou no trabalho batista, eu vou trabalhar com ele, porque minha raiz é batista. Eu estava desigrejado também, por quê? Eu não consigo me identificar. Por quê? Eu quando estudo a Bíblia, eu vou na jugular da palavra. Eu vou na jugular, eu quero saber exatamente por que está sendo aquilo. Então eu estou vendo vocês aqui, falando de amor, falando de ajuda, testemunhando a favor de um bem-estar cristão no Estado. Não entendo nada, eu quero aprender. Né? Para mim, Jesus é o cara, e ele é.
Eu não sei o que é Deus, mas vou saber. Entendeu? Cara, eu tenho que ter o Espírito Santo é volume, eu tenho que transbordar. Então, em tudo isso, nós vamos convergir esses ensinamentos, essas opiniões, nós vamos convergir esses pensamentos, às vezes até algumas distorções que nós aprendemos no meio do caminho, nós vamos convergir em Cristo. Nós vamos aprender a ser cristãos. Nós vamos aprender a lidar com essa questão Você é cristão? Deus me livre. Imagina, dessa questão Deus me livre. Mas é assim, você ser um cristão hoje é um desafio como era na época de Jesus. Jesus disse assim, tá? Jesus disse duas coisas. Primeiro, no Sermão do Monte, quando ele disse que vocês têm que se sentir felizes quando vos vilipendiarem, quando vos maltratarem, quando vos falarem por minha causa. Quando vos desafiarem, sejam felizes por isso, porque é por minha causa, porque vocês não fazem ideia do que eu vou fazer por vocês. E Jesus disse outra vez, naquela comunhão gostosa dos discípulos, ali na hora da ceia, que Jesus falou muito, depois que Judas saiu para trair a Jesus, que é para entregar a Jesus, nossa, é incrível, que gostoso aquele papo. Jesus disse até assim, estava com tanta vontade de fazer isso com vocês, de ter essa participação. Jesus na oração dele, ele disse assim, Pai, eu não sou do mundo, mas eles também não é. Mas eu não quero que eles saiam. Mantenham-os na fé em mim. Porque eles aqui serão meu testemunho. E eu vou pedir também, Pai, por aqueles que ainda não de Cristo. Então, Jesus orou por vocês naquele momento. E essa interação, esse momento íntimo que vocês estão tendo aqui, esse vomitar de eu não aguento, eu preciso de Deus, eu ainda acho que eu tenho o Espírito Santo. Esse vomitar, sabe, essa limpeza espiritual que vocês precisam, é esse o momento. Ninguém aqui tem um desejo que não seja comum, pelo que eu tenho visto até agora. Ninguém. Todos têm o mesmo desejo de aprender a palavra. E a cruz, aquilo que ele fez, é o que nos livra. A nossa fé é na ressurreição. Porque não há ninguém que pode fazer o que ele fez por você. É natural. Eu me emocionar com isso. Porque você vai estudando a palavra de Deus, quando você vai junto lá, quando você vai assim na base da palavra. Eu quando era criança, eu aprendi, a gente aprendia que revelação era falar da vida dos outros, né? Fulano vai acontecer isso porque a criança do sexo masculino, porque é isso. Isso nunca foi profecia, isso nunca foi revelação. A revelação é uma coisa de cada um. É aquilo que você não sabe, que na palavra está ali, eu já sei, mas você não sabe, então vai ser revelado para você. E quando eu tive minha primeira revelação, minha cabeça parecia fogos de artifício de virada de ano. Eu consegui ligar textos bíblicos que eu nunca tinha ligado na minha vida. A experiência que eu tive com o Espírito Santo naquele dia foi excepcional. E cada um de vocês vai ter experiência com o Espírito Santo. E vai ter de novo essa experiência se assim for preciso. Tá? Ter de novo essa experiência. Então, vocês não têm nada de incomum aqui. Todos temos em comum. É o desejo de voltar e fixar em Cristo. Então a cruz é que nos une. Tá? É o motivo de Jesus ter feito isso na cruz, é o que traz vocês aqui. Tá? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Lidar com pessoas é a coisa mais complicada do mundo. Tá? Hoje cada um de vocês tem uma experiência trágica sobre dogmas de igreja. Sobre o que o pastor falou, sobre o que o irmão disse, sobre quem te julgou, sobre quem te diminuiu. E que na verdade é sobre muitas vezes quem ninguém te ajudou a subir. Não é verdade? Então, vou dizer para vocês que é difícil trabalhar com pessoas. Vou dizer para vocês que eu posso decepcionar vocês em algum momento. O Elias pode me decepcionar em algum momento. Ismael? Eu vou, sou chato pra caramba. Eu vou, com certeza. Ele pode me decepcionar.
Mas por quê? Já acabou de Já tô com essa câmera aqui, ó. Daqui a pouco, meu Deus. Porque isso é parte do ser humano. Mas isso não muda o fato de que eu também sou teu irmão. Eu não vou puxar para ele. Entendeu? É isso que não muda. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, o nosso princípio em Cristo não nos faz nos separar. Eu posso decepcionar vocês, sim. Vocês podem também me decepcionar. Mas a minha postura cristã vai além do meu limite de amar vocês. E é isso que nós estamos buscando aqui. Se cada um de nós tiver esse princípio, e se cada um de nós convergir para Cristo, hoje sim nasceu a Igreja Batista aqui da nossa. Amém. Amém. Então, a cruz é isso. É o que une nós. É o que nos une. É o que nos faz estar aqui. É o motivo que é a morte de Cristo. Foi o motivo pelo qual você hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sem remissão de sangue, não há perdão de pecados. É assim que a Bíblia ensina. Então, se você não lembra, se você não aprendeu alguma coisa sobre a Bíblia, talvez hoje você tenha entendido bastante coisa. Tá? E é isso que eu vejo a cruz. Quando você sente essa emoção, é porque você se entrega e você entende o teu pecado. E aí você devolve isso, sabe? Você entrega essa ansiedade para Cristo. Quando você entende o peso disso, aí você passa a servir. É isso, a cruz.